Em um cenário repleto de neve, vemos um homem velho, ofegante, dizendo que era uma pessoa de uma sociedade civilizada na Terra. Repentinamente, aparece uma menina chamando de velho seu e dizendo que a mãe pediu que ela trouxesse isso para ele. O velho, tremendo, agradece a menina. A menina responde dizendo que não era nada e pede que ele melhore logo para que faça sabão de novo para eles. E assim a criança foi embora. Novamente o velho repete: eu sou uma pessoa de uma sociedade civilizada na Terra. Mudamos de cenário para um homem com cara de punk socando o homem de cabelos pretos. As pessoas ao redor só observam, surpresas. O homem com cara de punk chama o homem de cabelos pretos de maluco e FDP, e o acusa de ter dormido ao volante enquanto subia a montanha. E diz que todos poderiam ter morrido por causa do homem de cabelos pretos. O homem de cabelos pretos, em seus pensamentos, diz que tinha se esquecido. E fazia tempo que não ouvia ninguém o chamar de FDP. Fazia tempo. Que isso? Será que o cara é masoquista? Ele segue dizendo que não percebeu que estavam falando com ele. O punk, fazendo uma careta, chama o homem de cabelos pretos de vice-gerente seu. Oh, é o mesmo velho de antes. Ou seja, encontramos o nosso prota. O punk ameaça demitir o prota assim que voltassem para a empresa. Em seus pensamentos, o prota fala que esse punk era um cuzão por ser sobrinho de Jeon Myung-cheol, o diretor executivo da empresa para a qual o prota trabalhava. Ele era uma pessoa sortuda que se tornou chefe de seção por nepotismo aos 32 anos. Voltando ao presente, um homem de moletom intervém, impedindo o punk, enquanto dizia: já chega. Não é como se o prota pudesse ter feito algo para evitar um deslizamento de terra. Mas o punk não liga para ele e segue perguntando se o homem de moletom não estava nem um pouco bravo por toda essa bagunça que está acontecendo porque aquele maluco filho da puta dormiu dirigindo. O prota, enquanto se levantava, em seus pensamentos diz que o punk realmente tem razão. Eu dormi no volante. Mas o motivo do meu sono foi porque você jogou seu trabalho em cima de mim. Eu não consegui dormir porque tive que fazer horas extras. O prota segue dizendo, com um olhar furioso e sangue escorrendo da boca, que o maldito punk deveria ser o responsável por dirigir hoje. Enquanto isso, o punk seguia gritando um monte de bobagens, enquanto era segurado por dois homens. O prota, observando isso, em seus pensamentos dizia que essas eram suas memórias de 50 anos atrás e estavam começando a ficar mais claras. Relembrando isso, o prota fala que naquela época ele ficou tão nervoso que se desculpou com o maldito punk sem pensar. Enquanto também pensava que ele poderia ter cometido um erro. E pelos próximos 50 anos, ele sempre viveu se desculpando para os outros. Mesmo quando um bando de bandidos fortes o pisoteou e roubou seu dinheiro. E mesmo quando um artista marcial brutal o humilhou. E teve outra vez quando um oficial local tirou tudo dele sob o pretexto de cobrar impostos. Que isso, o prota é muito azarado. O prota segue dizendo que depois de aguentar por tanto tempo, ele percebeu uma coisa que ele teria que aguentar diante daqueles que ele não podia enfrentar. Mas, diz ele, enquanto se levanta em voz alta chama o punk que entende que o punk esteja frustrado e que apontar o dedo para alguém não seria útil nesta situação. O punk, ainda mais puto, se move socando o prota enquanto perguntava se o prota queria enfrentá-lo. Mas ele não contava que o prota tivesse ativado o modo Sigma e, mesmo após ser socado, o prota permanece calmo e frio, enquanto dizia em seus pensamentos que não havia necessidade de se curvar perante aqueles que ele pode enfrentar. E rebenta um socão da porra na cara do punk, mandando-o para o chão, deixando todos ali presentes surpresos. Mas como o modo Sigma do prota ainda estava ativado, tudo isso acontecia em câmera lenta. Em seus pensamentos, o prota se pergunta quantas vezes ele foi espancado por artistas marciais em sua vida passada. E conta que teve uma vez em que ele foi espancado por bandidos enquanto colhia ervas nas montanhas e outra vez em que ele foi espancado por ladrões durante uma fome. E teve outra vez em que foi espancado novamente por um oficial por não ter o suficiente para pagar impostos. Que isso, é muito azar para uma pessoa só. O prota viveu a vida inteira como um saco de pancadas. Finalmente, o modo Sigma do prota foi desativado e o tempo voltou ao normal. Podemos ver o prota espancando o punk maldito.
Todos ali presentes estavam chocados vendo o Prota esbagaçando o Punk. O Prota, enquanto esbagaçava o Punk, em seus pensamentos conta que ao longo de toda essa violência sem sentido ele conseguiu aprender algo que o Punk maldito e os outros ainda não sabem: violência. Quando você acerta alguém nos olhos, o medo deles se intensifica. E uma vez que eles são espancados o suficiente, algo naturalmente vem à tona. Imediatamente, o Punk se desculpava com o Prota enquanto chorava. Crianças, não tentem isso em casa, a não ser que estejam sofrendo bullying. Aí, tacou foda-se, mete o louco. Voltando à obra, o Prota segue dizendo em seus pensamentos que ele não recebeu habilidades míticas cobiçadas por imortais nem recebeu artes marciais excelentes para se destacar no reino marcial. No entanto, agora ele pode mudar esse destino. Viajando até a primeira vida dele, o Prota, sofrendo, fala que 50 anos se passaram desde que ele caiu neste mundo amaldiçoado. Sim, foi definitivamente no dia em que estavam indo para o workshop da empresa. O workshop com o diretor Kim e os outros colegas de trabalho. Foram varridos por um deslizamento de terra. E quando recuperaram os sentidos, eles estavam em outro mundo. Um mundo onde tem raposas do tamanho de uma casa. Uma cobra gigante de 2 cabeças. E pessoas estranhas voando no ar. O Prota tinha caído no mundo de uma novel de cultivo imortal que ele costumava ler de vez em quando. Apesar da estranheza deste mundo, todos os colegas dele viveriam muito melhor do que qualquer outro, todos, exceto o Prota. Aqueles que pareciam imortais desceram do céu. Eles ficaram maravilhados com os colegas do Prota que possuíam habilidades míticas e, um por um, os levaram para o céu com eles, deixando apenas o diretor Kim e o Prota neste mundo. Verdade seja dita, eles esperaram muito tempo, esperando que coisas místicas assim também acontecessem com eles. Ah, pai, as falsas esperanças do pobre. Mas, surpreendentemente, nenhum deles tinha habilidades únicas. No fim, tudo o que eles podiam fazer neste mundo que não conheciam era ser pedreiros. O Prota segue contando que o diretor Kim... Não, Sr. Barriga. O Sr. Barriga dizia que não podia mais viver assim. E gastou todo o seu dinheiro em um livro de artes marciais de terceira linha que estava sendo vendido nas ruas. Em apenas 3 meses, ele dominou as artes marciais e se tornou um artista marcial. Ele acabou trabalhando para a nação e começou a aprender artes marciais avançadas. Logo depois, ele se tornou um guerreiro poderoso e partiu para o reino marcial, deixando o Prota para trás. O Prota, tentando se manter firme, diz para si mesmo que talvez algo de especial aconteça com ele também algum dia. E, surpreendentemente, nada aconteceu. E mesmo agora, 50 anos depois, ele não era nada mais que um velho pobre morrendo de frio. Tossindo sangue, o velho Prota segue falando para si mesmo que era uma pessoa da civilização moderna da Terra. O Prota segue falando que viveu sozinho com pura desesperança e lutou para aprender a ler e escrever, mal conseguindo um sustento para si mesmo. E, desesperadamente, conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra para construir uma casa. Mesmo que ele tenha conseguido ganhar uma boa quantia de dinheiro, especialmente quando vendeu sabões feitos de soda cáustica. Neste mundo semelhante à China medieval, o sabão parecia uma novidade que ninguém tinha visto antes. Porém, mesmo assim, os clientes do Prota foram levados por ladrões que roubaram seu método de produzir sabão e uns marmanjos o expulsaram do mercado. Pô, aí é foda, né? E agora aí estava ele, na sua pequena cabana, sofrendo de um frio infernal, rejeitado pelo mundo e esperando pela morte. Tremendo, o Prota fala que deu o seu melhor em tudo o que fez. E se pergunta o que deveria ter feito. Chorando de puro desespero e dor, ele pergunta por que tem que passar por tudo isso. Mesmo que ele não fosse o escolhido, mesmo que ele não fosse alguém especial, por que as coisas sempre eram tiradas dele? Perguntava o Prota em pura agonia. Ele já não tinha força nem para abrir os olhos. Indo de encontro com a morte, o Prota fala que se ao menos ele tivesse uma habilidade, se ao menos tivesse uma pequena oportunidade. E essa foi a vida passada do nosso Prota. Do nada, surge uma forte luz e observamos um lindo céu azul. Enquanto tossia, surpreso,
O prota se pergunta por que estava vivo e por que tinha as roupas que usava na Terra. Enquanto isso, as pessoas ao redor se levantam, surpresas, e questionam onde estavam. E é aí que percebemos que isso não passou de um flashback ativado pelo modo Sigma do nosso prota. O prota, com um sorriso e olhar confiante, em seus pensamentos conta que foi assim que percebeu que não veio a esse mundo sem habilidades e que ele tinha despertado sua habilidade de regressão. Essa era sua primeira regressão. Olhando ao redor, nos deparamos com uma linda floresta, e é aí que o Sr. Barriga pergunta o que estava acontecendo e onde eles estavam. Enquanto isso, o prota, em seus pensamentos, conta que o primeiro dia. Esse com certeza é o dia em que eles caíram nesse mundo estranho. Eles estavam em uma SUV, indo pro workshop, daí o deslizamento. E teve um momento em que foram varridos por aquele deslizamento. Interrompendo os pensamentos do prota, adivinhem só quem aparece chamando o nome dele. Ele mesmo, o nosso querido figurante premium, um bem famoso por sinal. Quem conseguir adivinhar, deixa aí nos comentários. Mas é claro que o prota não tá nem aí, até porque ele acaba de fazer a pose Sigma enquanto se perguntava como deveria viver agora que regressou. E, normalmente, em histórias de regressão, pessoas vivem bem usando o conhecimento do futuro, mas tudo que ele fez foi sabão, e olha que ainda foi roubado e escorraçado. Do nada, alguém segura o ombro do prota, e é ele mesmo, o grandioso Punk Maldito, ou FDP para os mais íntimos. E, como sempre, ele gritava com o prota enquanto fazia aquela careta feiosa dele. Mas esse cara me surpreende, o cara não tem volume baixo e ainda é feio pra caralho. Como ele pega a mulher? Voltando ao cenário logo depois do nosso figurante prêmio ser esbagaçado pelo prota. Ele tenta se levantar, enquanto o Sr. Barriga e os outros se aproximam para poder ver bem de perto o estrago que o prota fez no Punk FDP. O prota, como um verdadeiro Sigma, se desculpa com os colegas por ter esbagaçado nosso querido figurante prêmio. Mesmo não precisando, afinal, ele fez o que qualquer um faria naquela situação. Mas, para ele, isso não era ser Sigma. O Sr. Barriga fala que entende o porquê de o prota ter reagido assim, mas mesmo assim ele exagerou. Por mim, o prota tinha que ter feito o Punk de boneca, ter botado ele pra mamar. O Sr. Barriga continua dizendo que o prota deveria se desculpar com o Punk FDP. O prota até pensa em mandar o Sr. Barriga tomar no cu, mas o seu instinto Sigma lembra da vida passada, e ele decide ficar de boa. Afinal, o Sr. Barriga se tornará um dos artistas marciais mais fortes assim que começar a treinar. Se o prota apoiá-lo ao máximo nesta vida, com certeza ganhará algo em troca. Assim, o prota estende a mão para o Punk FDP, dizendo que exagerou e pedindo desculpas. O Punk FDP, todo putinho, quase esqueceu que tinha sido esbagaçado pelo prota. Ele até tenta insultá-lo, mas ao ver o olhar Sigma do prota, começa a tremer todo. Um tempo depois, vemos o Sr. Barriga dizendo que eles deveriam sair dali, dar uma de Steve e ver se tinha alguma vila por perto. Ridículo. A primeira coisa que deveríamos fazer é pegar madeira e fazer umas ferramentas, pensa o prota. O prota é profissional. Ele segue em seus pensamentos que mortais voam por aí, buscando a imortalidade. E a única regra que reina nesta terra é: o forte devora o fraco. As pessoas deste lugar, o Murim, lutam com espadas por riqueza e honra. O nome da floresta onde eles estavam era Caminho da Ascensão. Não há vilas, cidades ou nações. Nem qualquer outra coisa por aqui. O prota então fala para o Sr. Barriga que o sol logo iria se pôr e que deveriam achar um lugar seguro. O Sr. Barriga concorda. E comenta sobre o carro em que estavam, dizendo que lá havia muitos suprimentos. Ridículo. Como diabos acharíamos o maldito carro se, quando acordamos, spawnamos no meio do nada? Esses macacos ridículos acham mesmo que, se o carro tivesse vindo conosco, a gente não o teria visto. Ou melhor, não estaríamos dentro dele. Sabe de uma coisa? Foda-se. Esses macacos podem fazer o que quiserem, enquanto eu procuro uma caverna para me abrigar. 1.000 milhão de anos depois... Durante a noite, já em uma caverna,
uma das colegas do Prota comenta que não conseguia entender por que, se eles estavam em um deslizamento de terra dentro de um carro, acabaram fora do carro. Os outros colegas concordam com ela. Macacos burros da porra. Só agora vocês perceberam isso. Não, até macacos são mais inteligentes que vocês. Vermes. O Sr. Barriga, sorrindo, fala que é graças ao Prota que encontraram aquela caverna para se abrigar e que, desde a empresa, ele sempre soube que o Prota era confiável. O Sr. Barriga segue dizendo que o Prota estava muito cansado ontem enquanto dirigia, porque teve que trabalhar até tarde na noite anterior, por causa de um certo alguém. As colegas do protagonista não economizam elogios, ele foi incrível. Todas concordam que, sem ele, nunca teriam encontrado aquela caverna para acampar. Mas, em seus pensamentos, o Prota lembra, na vida passada, só chegaram ali depois de horas perdidos na floresta. E pensa, preciso aproveitar, porque essa noite será a última vez que veremos algo assim. De repente, ele congela. Tremendo, de repente, ele se assusta e, gaguejando, fala, eu ofereço minhas saudações ao Senhor da Floresta. Uma raposa gigante aparece diante dele, com olhos vermelhos brilhando. Ela diz que sentiu um aroma único nele. Em milhares de anos de vida, nunca tinha encontrado um humano com aquele cheiro. Uma das colegas acorda assustada, vê a raposa e grita, acordando todos. O Prota entra em pânico e grita para todos se ajoelharem e mostrarem respeito. A raposa, com voz fria, diz que sempre achou os humanos tolos e rudes. Por isso, normalmente arrancaria seus membros um por um. Mas, como um deles mostrou respeito, iria perdoar, ao menos um pouco. Mesmo assim, ela exige um preço. Se alguém oferecer um braço, eles poderiam permanecer naquela caverna. O Prota treme, lembrando de sua vida passada. Naquela vez, todos gritaram e acabaram mortos por irritar a raposa. Agora, porém, ela parecia apreciar os modos dele. Com saliva escorrendo dos dentes, a raposa pergunta quem será o sacrifício. O Prota, calculista, pensa, apenas um braço será perdido. Isso é tudo que precisamos sacrificar. Quando os cultivadores chegarem em 2 dias, ele será curado. Já preparei até uma erva para aliviar a dor. Então, para choque dos colegas, ele oferece o próprio braço. A raposa sorri satisfeita, diz que ele sabe como agir, e promete que fará aquilo da forma menos dolorosa possível. Com um único golpe, arranca o braço dele. Os outros desviam o olhar, horrorizados. O Prota, mesmo sangrando, mantém a calma e mastiga a erva medicinal. A raposa, lambendo sangue, diz que pensava que o gosto dele seria diferente, mas na verdade era até pior, cheio de impurezas. O Prota pede desculpas por isso. Ainda assim, a raposa declara que permitirá que fique em seu território por 7 dias, ninguém morreria, graças à sua divindade. Em seguida, desaparece. Todos correm desesperados até o Prota, mas ele os interrompe. Entrem primeiro. Depois eu explico. Dentro da caverna, ele conta que já tinha encontrado a raposa mais cedo, naquela manhã, e que ela disse que estavam no murim. Mas, por dentro, o Prota sabe que é mentira, aquela raposa jamais daria informações de graça. O Sr. Barriga, surpreso, diz que nunca imaginou estar em um lugar assim. O Prota garante que estão seguros por uma semana, mas o Sr. Barriga pergunta, em pânico, o que farão depois desse prazo. Ah, e o que eu tenho a ver com isso? Foda-se vocês, eu por acaso sou babá de vocês para ficar cuidando de vocês e vão para o puta que pariu e me deixam descansar. À noite, enquanto o Prota cochila, os colegas cochicham. Chefe Geon, como pode falar assim? O manager sacrificou o braço dele. Outro responde, e quem vai perder o braço na próxima semana? O Prota os observa de longe farmando aura com a mão no bolso e o olhar frio enquanto observado aquela conversa toda na escuridão. Ouvindo tudo. Ele pensa, então querem me usar de sacrifício toda semana? Nada divertido. Mas mesmo com um braço, depois de 50 anos apanhando, posso matar aquele punk com facilidade. Suspira, decide não agir ainda, e pensa, Pãozinho, o que é teu tá guardado? No dia seguinte, surge outra besta, uma cobra de 2 cabeças. Ao contrário da raposa, ela só pede um pouco de sangue.
O homem de moletom se oferece. Após sugar seu sangue, a cobra foge reclamando que foi o pior gosto que já provou. O prota, rindo por dentro, pensa, claro, trabalhador CLT do século XXI, sangue fraco desse jeito. Depois, ele chama o punzinho para colher ervas. O punk reclama, mas o prota corta curto, quer comer ou não? Então cala a boca e vem. Ensina quais ervas são comestíveis e até finge que planeja sacrificar o braço de novo na próxima semana, só para manipular o garoto. O punk, suando frio, agradece. Enquanto isso, o prota observa e pensa, vocês nunca vão precisar usar esse conhecimento. A raposa não vai voltar. Mais tarde, o punk encontra uma raiz enorme e pergunta, animado, se era ginseng natural. O prota pensa, parece, mas não é. Isso é bambu amarelo, cresceu tanto pela energia desse lugar. Pode não servir para cultivadores, mas é precioso para artistas marciais. Vai ajudar o Sr. Barriga. Ele manda o punk continuar cavando. Preste a anoitecer, o prota fala que eles deveriam ir. Durante a noite. Repentinamente, uma grande explosão ocorre fazendo todos os colegas do prota gritarem em agonia, tirando o Sr. Barriga, que apavorado perguntava o que estava acontecendo. Do nada surgem 3 imortais no céu dizendo que era uma surpresa que eles haviam encontrado esses talentos por aqui. O Sr. Barriga pergunta que eles eram mais os imortais e estavam NA e para ele falam que somente o homem de moletom, uma das colegas do prota e o punzinho tinha raízes espirituais, o resto eram apenas mortais normais. Um dos imortais ergue a mão e lança uma bola de energia no punzinho e diz que o punzinho tinha o lendário corpo do trovão celestia. A outra imortal fala para ele se afastar e toca o instrumento dela, fazendo a colega do prota gritar e fala que ela possuía aquele lendário transformação em fantasmagórica da raiz imortal. O último imortal, não ficando para trás, surge em frente ao homem de moletom e o agarra dizendo que ele possui o lendário corpo sagrado único e com sangue nos olhos ele fala que levar os 3 como discípulos da seita da criação do céu azul. E todos os 3 têm o talento para mudar o mundo inteiro. O homem de moletom, desesperado em seus pensamentos, fala que não consegue respirar e sentia que se ele respirasse iria morrer. A outra imortal se aproxima do homem de moletom dizendo para eles juntarem ao Vale do Fantasma Negro, já que eles tinham todos os tipos de cultivação, imortalidade, o poder de transformar os céus, fama e riqueza. Garantimos que você consiga tudo isso em 100 anos. O imortal da roupa dourada se junta na discussão. Enquanto eles discutiam, o Sr. Barriga os pergunta se eles podiam os tirar daquela floresta. O imortal dourado tira uma jarade, sabe-se lá onde, e puxa o punzinho para dentro dela enquanto diz a mortais: se preocupam demais. Como conseguiram o caminho da ascensão com um corpo tão inútil? O imortal dos músculos, enquanto olhava para o prota, fala que parece que um deles perdeu um braço para aquela raposa e pela cicatriz ele se ofereceu. E ele podia até ser um mero mortal, mas ele tem culhau e regenera o braço do prota. Enquanto voavam para longe, os imortais falam que eliminaram todas as criaturas do Vale da Ascensão e esse lugar estaria seguro pelos próximos 10 anos. O Sr. Barriga até tenta gritar dizendo que eles não sabiam onde estavam e nem que lugar era esse, mas de nada serviu. Em um momento de reflexão, o protagonista pensa, a mesma coisa aconteceu 50 anos atrás, não importa o quanto gritássemos, eles nos ignoraram como se fossemos insetos e seguiram em frente. Ainda assim, o protagonista se sente aliviado por ter recusado o braço. De repente, dezenas de estrelas cadentes cruzam o céu. Surpreso, o Sr. Barriga pergunta o que está acontecendo e por que todas elas se movem na mesma direção. No dia seguinte, dentro da caverna, uma das colegas do protagonista está caída, tossindo de dor. A colega de olhos dourados, preocupada, pergunta ao protagonista o que eles deveriam fazer e se ele tem alguma erva para ajudá-la. O protagonista responde que eles precisam apenas esperar. Alguém pode aparecer e curá-la. De repente, passos se aproximam e a silhueta de um homem surge, dizendo que imortais no caminho da ascensão são como formigas sofrendo na competição entre dragões. Apavorado, o Sr. Barriga pergunta quem ele é.
Esse velho não se cansa. O homem pensa consigo mesmo antes de sorrir e revelar: eu sou o dragão marinho, seu e eu. Opa, obrigado a quem chegou até aqui. Deixa like e se inscreve no canal para me ajudar. Esse foi o meu primeiro vídeo e a partir de hoje estarei sob os vossos cuidados. Espera, vocês não achavam mesmo que esse era o final, né? Paca!